Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos na introdução deste vídeo aqui. Primeiramente agradecer a todos e também pedir para vocês dar uma força aí para a gente aí. A gente tem feito aí um trabalho o máximo possível que a gente consegue para introduzir na mente dos irmãos a realidade da palavra de Deus, no que diz a lei, os profetas, os salmos, e a gente está desvendando para vocês alguns assuntos que era comum entre os apóstolos no Novo Testamento, porque a base de vida dos apóstolos e na Nova Aliança era a Torá, os salmos, os profetas. Então, eles ali já sabiam claramente o propósito de Abraão, Isaac e Jacó, e o fundamento ali das 12 tribos e a separação das 12 tribos. O que aconteceu? Nosso irmão Ricos tem falado aqui em alguns vídeos a parte literal, mas também essa parte espiritual está cruzando no meio do caminho. Porque os apóstolos, os discípulos e as pessoas ali do Novo Testamento sabia dessa promessa para Abraão, Isaac e Jacó, sabia da união das 12 tribos, da separação do reino do sul, do reino do norte, e através dos profetas, especificamente como Oséias, da união, da volta, né, daquela que não é mais meu povo, se tornando a ser povo, né, em cruzamento ali com Ezequiel também. Tem vários textos de Isaías também que fala do reino da casa de Israel, da casa de Judá. Então isso de fato era um assunto recorrente no Novo Testamento entre os judeus e entre os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, que foi muitos ali naquela época. Então, quando vocês ouvirem falar sobre as duas casas de Israel e também sobre as festas, não se assustem achando que é uma nova doutrina, porque foi introduzido após a Reforma. Vocês, né, conhecem a Reforma na época de Lutero, entre outros, e isso foi ficando no esquecimento. Então Paulo, os apóstolos, pode olhar lá na primeira carta de Tiago, ele falava muito bem sobre os gentios e o evangelho que ia ser pregado no mundo inteiro, sobre o Israel de Deus unificado. Isso tinha nos profetas. Isso era para ser recorrente e falado no nosso tempo. Então, se tem alguma igreja denominada grande, alguns pastores, presbíteros e pessoas, né, de grau maior na igreja que não estão falando sobre isso, podem olhar que tem alguma coisa errada. Geralmente, igrejas grandes, elas têm ali por doutrina fatos que vêm de não vou falar milênios, mas vamos colocar 100 anos atrás, por exemplo, igual a Assembleia de Deus. Então esses assuntos não é recorrente. E falo para vocês, irmãos, isso dá trabalho de fazer. Dá trabalho. Por isso nós detectamos algumas falhas na reforma, né, com Martinho Lutero, que começou até bem, mas o fim dele foi terrível, terrível, principalmente contra os judeus, que depois veio ali a designar algumas coisas antissemitas, né, que veio acontecendo. Então a gente está nesse processo de ensinamento, cruzando as duas casas de Israel, e a igreja fazendo parte disso, que é claro, isso é óbvio na palavra de Deus, e os apóstolos ali, depois mais tarde Pedro também acabou entendendo, porque Pedro ficou ali muito com os judeus, né, o ensinamento ali, mas Pedro depois acabou entendendo que aonde que o evangelho ia ser pregado no mundo inteiro, essas pessoas iam fazer parte da casa não, de um Israel unificado, certo? Então, por isso que hoje em dia, quando a gente vê alguns judeus messiânicos, aqui no Brasil tem alguns que são cristãos, que conhecem as festas, que conhecem a tradição, que conhecem a lei, que conhecem a raiz do hebraico na sua essência, eles estão muito, mas muito mais à frente dos cristãos normais. Aliás, você já viu algum pastor ter algum cuidado em pegar a palavra de Deus e fazer ali uma conexão, fazer uma tradução? Geralmente a maioria só vai numa banca, compra a Bíblia, é aquela tradução ali mesmo ali, João Ferreira de Almeida, King James, vai no púlpito e prega e é assim mesmo. Aliás, muitos têm, as igrejas, né, têm comumente os ensinos nos domingos de manhã, que é a escola dominical. Porém, se nós formos ver o modelo bíblico de ser,
o culto teria que ser como uma escola bíblica, como uma sinagoga, né? Que era feito na época dos discípulos. O que a igreja comum hoje se tornou? A igreja comum se tornou bandas de louvor, o que não era comum na época. É claro que a palavra diz lá em Salmos que a gente tem que ter, né, o louvor, tem que ter, mas não da maneira que é hoje, certo? Não vou entrar nesse detalhe, vou ler aqui uma história complexa, né? Vou falar para vocês aqui. Assim que Deus determinou que a Babilônia, ali com Nabucodonosor, invadisse Jerusalém, Jeremias já profetizava isso há muito tempo, e acabou ali que o rei de Jerusalém teve uma morte terrível. O rei de Nabucodonosor, na verdade ali, um dos seus mandados ali, ele nomeou um camarada chamado Gedalias para comandar, mesmo ali na cidade destruída ali, através de umas pessoas que ficaram de fora, né? Não foram exilados dentro da Babilônia. Teve pessoas que ficou na cidade desolada, certo? Então, mais para frente a gente vai ver ali entre os capítulos 38, 39, 40 de Jeremias, 41, que armaram, né, para esse Gedalias ali, e ele acabou sendo assassinado por um tal de Ismael também, que não é o mesmo Ismael da época, irmão ali da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, que a gente conhece, já fez alguns estudos sobre ele aqui também. Esse já é outro. O que aconteceu? Deus deu algumas revelações para Jeremias, para que o povo que ficou, que restou, para eles não irem para o Egito. Porque o Egito era bastardo, tinha grãos, tinha alimento. Então, o povo ali meio que sobrou, meio que foi seduzido aí para o Egito. Deus já de antemão já pegou Jeremias e falou com ele, ó, fala para esse povo que não é para eles ir, porque vai acontecer isso, aquilo, e lançou uma sentença. Até porque Deus sabe que se essas pessoas ficassem lá muito tempo, quando você se torna parte ali de uma nação muito tempo, você fica igualzinho a ela. E Deus, a gente sabe que isso aconteceu no passado, no tempo dos 400 anos lá no Egito, certo? Então, Jeremias lançou essa profecia sobre eles, e adivinha o que aconteceu? O povo não deu ouvido mais uma vez. Eles acabaram de ver as profecias de Jeremias se cumprirem, Nabucodonosor ir lá, destruir Jerusalém, pegar os despojos, pegar os pertences deles, levar para Jerusalém. Deus fala com o profeta de novo e eles não deram ouvido. Mas o que vai acontecer aqui, que eu vou detalhar aqui no capítulo 44, eu vou do verso 17 ao 25, que de Jeremias, é o seguinte. Jeremias vai falar, é certo que faremos tudo, na verdade aqui é o povo, né? É certo que faremos tudo que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Rainha dos céus. Você já viu essa expressão aqui na palavra de Deus? Isso te lembra alguma coisa nos nossos tempos? Uma entidade aí que foi achada dentro de um rio, que tem um calendário aí anual, que tem um dia específico para a adoração dessa entidade, onde é um feriado nacional. Bem semelhante, né? A gente sabe que príncipes e potestades do ar são os que dominam este mundo. E Jesus tem que vir para desfazer todas essas coisas, né? Rainha dos céus. E derramaremos ofertas e bebidas para ela, tal como fazíamos, nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Então essas entidades aí davam algum tipo de benefício para eles, né? Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido. E temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e derramávamos ofertas de bebidas? Então aqui eles estavam conversando, né? Jeremias estava falando para eles não ir no Egito, que ia vir outra sentença para os que sobraram,
Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: E o Senhor não se lembra ele dos incensos queimados nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, seus reis, seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pode mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incensos e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra nem seguiram sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa situação caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos, de queimar incenso e derramar ofertas e bebidas à Rainha dos Céus. Primeiramente, a gente tem que saber a situação e o contexto da história, o que estava acontecendo, como eu expliquei. Quando se fala de incenso, fala de oração, de levantar as mãos e as orações como incenso chegar para Deus. Então essa prática já era comum em Jerusalém, e Deus alertou o profeta para falar com eles há anos. Então Jeremias já sabia que eles faziam isso há anos. Por isso que Deus ele estabelece reis e remove reinos também, né? Então foi da vontade de Deus, foi Deus que levantou Nabucodonosor para fazer todas essas destruições em Jerusalém, para levantar juízo. Então não é diferente no nosso tempo. Eu deixei uma deixa para vocês, onde a gente tem aí um feriado nacional, onde acontece aí um foguetório, onde acontece uma adoração, onde um país inteiro para. Então a gente vê debaixo da cobertura que a gente está. E é por isso que tem que ter grande tribulação mesmo, pessoal. É por isso que tem que ter. E pessoas que estão em igrejas que alcançam um grande público, um número de pessoas, que não estão ensinando as duas casas de Israel e as festas, Deus vai tratar com essas pessoas. Porque é tempo de aprender, Deus está levantando pessoas para fazer isso. Pessoal, então reflitam nessas palavras e nesse verso de Jeremias. A gente tem que aprender com as atitudes desse povo, o que levaram a eles a pecar e a errar tanto. Temos vídeos aqui no canal explicando por que Deus levantou esse reino para destruir Jerusalém, o quanto que Deus contou até para que isso acontecesse em outros estudos. Mas nós temos que aprender que é por isso que tem que vir uma grande tribulação no futuro. Porque Deus levanta pessoas para manifestar a verdade dele, Deus sempre vai levantar, e o povo que se diz ser o povo de Deus não dá ouvido para as coisas que era comum entre os apóstolos, que era a palavra dos profetas. Nós somos poucos aqui nessa plataforma que ensina sobre as duas casas, sobre as festas, sobre a unificação de um Israel de Deus, sem dividir, sem separar as coisas, sem dividir um Israel diferente de uma igreja, sem a igreja estar no céu festejando e um povo aqui sofrendo. A união é uma, como diz em Ezequiel, como diz em Isaías também. Então nós estamos em uma cobertura de entidades do passado que prevalece nesse mundo até hoje. Nós vemos, depois Daniel lá, que ficou exilado dentro da Babilônia, Deus ele dando ramificações de dominação no mundo através de animais, figuras de animais, figuras de estátua, figuras da lei também. E o irmão Hicks conseguiu decifrar aqui no capítulo 9 os de longe e os de perto de uma forma espetacular, porque depois Paulo usa isso em Efésios 2. Os de longe somos nós, e os de perto é a casa de Israel que ficou lá, os judeus. Por isso vai unificar o Israel de Deus. Quando a palavra de Deus, porque Jesus falava muito em aramaico também,
Porque depois que o povo saiu do exílio babilônico, o aramaico era muito falado. E só que para fazer alguns rituais ali da Torá, da palavra de Deus, né, ali dentro da casa ali do sacerdote, das pessoas, o mais usado era o hebraico. Só que o que aconteceu? Jesus ele meio que quebrou esse paradigma. Por que o Novo Testamento ele não foi escrito em hebraico, por exemplo, ou em aramaico? Ele foi escrito em grego. Porque ali Deus queria mostrar que este evangelho, essa palavra, seria espalhado para o mundo inteiro. E nós retornaremos para a casa de Israel, aceitando a Cristo. Então nós temos que aprender. Deus falou para o povo não voltar para o Egito, e mesmo depois do exílio, esse povo foi teimoso e quis voltar para o Egito, e ainda temou com o profeta, falando que quando eles adoravam a Rainha dos Céus, eles tinham pão, eles bebiam, eles se fartavam. Então, nos dias de hoje, o que a gente define os nossos tempos de hoje, ao meu ver? Satanás, ele confortou. As pessoas se acomodaram, né? Não tem mais, por enquanto, aquela perseguição ferrenha de morte, ataque. As pessoas estão mortas psicologicamente. E dificilmente um povo que não abrir a palavra de Deus, estudar e fazer todas essas conexões, vai entender o que a gente está falando aqui. Quanto mais conhecimento a gente tem e vai se enchendo desse pleno conhecimento, mais difícil a coisa vai ficando. Porque é como camadas, a gente vai sempre descobrindo essas camadas da palavra de Deus, que é impressionante. É um livro muito vivo, a cada tempo que passa a gente vai descobrindo ali camadas, textos que vão dos profetas que vão conectando com os apóstolos, que conectam com Apocalipse também. E nós estamos aí resolvendo essas equações, decifrando essas equações, para que a gente possa ser um povo que, quando chegar o tempo certo, não seja como as virgens que dormem, mas sejam como as virgens prudentes, que preparam o povo. Não mostrando uma mensagem aí que amasseia o ego, né, das pessoas, porque nós temos aqui que lutar contra as heresias, que é ensinado no nosso tempo e é comumente ensinado no nosso tempo. Porque as pessoas, elas se acomodaram achando que onde elas, fazendo parte de uma igreja, de uma congregação, se batizando, indo aos cultos toda quarta, domingo à noite, escola dominical de manhã, você ouve uma palavra bonita. É claro, né, que essa pessoa não mata, não rouba, não adultera, ela, né, vai ali cumprindo os mandamentos, é uma pessoa que tem vida de oração, é claro que é uma pessoa salva. O galardão é outra coisa diferente. Agora, Deus vai saber diferenciar isso. Agora, quando é apresentado para vocês a real intenção de Deus, o plano de Deus, as duas casas de Israel, o plano de volta, as festas, né? Você entendendo aí que sem as primícias, passar pelas primícias, o povo não podia entrar no tabernáculo, que é o milênio. Olha para você ver que alegoria que Deus faz. Que se você não estudar, você não vai entender uma coisa da lei, que, né, às vezes o pessoal de igreja acha que é coisa de judeu, mas está falando do milênio. E a igreja vai fazer parte do milênio. Então, as festas e as duas casas de Israel é algo essencial, porque a igreja, os discípulos, os apóstolos, eles tinham isso em mente. Por isso não é tão falado no Novo Testamento. Como a palavra de Deus, ao decorrer do tempo, Paulo previu que lobos devoradores iam entrar e não ia poupar as ovelhas, e foi passando ali os 300 anos ali de mártires da igreja, e depois veio aí impérios, Constantino, foi passando os séculos, a palavra de Deus foi perdendo força. A palavra de Deus, ela foi aprisionada há muito tempo. Ela foi aprisionada por 500 anos por uma igreja a qual eu citei aqui, a qual é a mesma que faz adoração no dia 12 de outubro a essa entidade da Rainha dos Céus, que aceita essas coisas. Então, uma grande maioria de pessoas cegas. Eu falo porque tem pessoas da minha família, tem pessoas da família, de todo mundo tem, né? Então é difícil a gente lutar contra pastores que aparentam ser bons, aparentam ser sábios, né? Mas, como o Apocalipse fala,
lá em Apocalipse 13, né, vão fazer parte da besta da terra. Tem voz de cordeiro, mas fala como dragão. Essas pessoas estão enganando muita gente. Vocês podem ver que não é recorrente eles ensinar o que a gente está ensinando aqui. A gente somos poucos. Não desanimem, né, se o vídeo ficar muito grande aí, 30, 38 minutos. Né, vai colocando aí no fone, enquanto você estiver indo para o trabalho, no ônibus ou no carro, ou quando você tiver um tempinho à noite, pega um caderno, vai anotando os textos aí da casa de Israel, da casa de Judá, dos de longe, dos de perto. Faz ali um ciclo ali das 7 festas ali, conectando com as 70 semanas. Né? Entenda um pouco de história, o que aconteceu no pré-exílio babilônico, o povo que ficou de fora, depois o que aconteceu, depois dos 70 anos. Então, entender um pouquinho de história. A gente tem pouco tempo para acabar com essas seitas, né? com esse tal de amilenismo, com esse tal de pré-tribulacionismo também. Então é uma tarefa muito árdua e difícil, porque as pessoas que ensinam esse tipo de heresia, eles são grandes, eles têm grande proporção de atingir as pessoas. Então é uma coisa que Satanás cercou essas pessoas mesmo. Então o nosso papel aqui é tirar essa escama, né? Não por nós mesmos, mas Deus nos mostrando, nos usando para que vocês possam ser abençoados, tá bom? Então, agradeço a vocês, curta, compartilha e até a próxima. Falou, shalom.